E aí, você sabe como é que começou essa história? De onde surgiram as favelas do Rio de Janeiro? Pois é, na aula de hoje nós vamos descobrir sobre isso tudo e mais um pouco. Vamos falar sobre a industrialização no Brasil, sobre o processo de urbanização, sobre uma revolta chamada Revolta da Vacina que aconteceu aqui também no Brasil. E vamos aí descobrir um pouco mais dessa história em retalhos que a gente tem no nosso país, né? Não deixe de colocar aí o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder mais nada e você ainda ajuda que outras pessoas possam encontrar o nosso conteúdo, tá certo? Então vamos pro vídeo. Então, pessoal, você sabe como surgiram as favelas do Rio de Janeiro? Pois é. Nós hoje vamos descobrir tudo isso um pouco mais na aula de hoje. Vamos falar sobre o cotidiano e cultura da Primeira República, tá? E a gente começa aí já observando essa imagem do samba de roda, né? Então, é uma manifestação cultural afro-brasileira existente desde o século XIX, né? O samba de roda, ele nasceu na Bahia com a mistura das manifestações culturais dos africanos escravizados e trazidos ao Brasil pelos portugueses. Trata-se aí, ao mesmo tempo, de uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva. Essa modalidade aí, ou as várias modalidades de samba de roda, estão ligadas ao meio cultural dos afrodescendentes e faz parte aí também da nossa história. Deve ser valorizado, expressão cultural, né, da nossa população. No começo do século XX, o samba de roda baiano também influenciou o nascimento de outros estilos de samba, como o samba carioca, criado por migrantes baianos que viviam em torno da Praça 11, no Rio de Janeiro. Esse samba urbano refletiu as transformações industriais e modernizantes pelas quais o país passava e se tornou símbolo da nacionalidade brasileira. Então hoje, qual é a importância aí histórica e cultural do samba de roda, né, para o nosso país? É muito importante, né? É um patrimônio que a gente considera aí patrimônio imaterial e deve ser preservado aí pela humanidade, tá? Então o samba de roda baiano deve vir aí valorizando a diversidade, respeitando a cultura do outro, né? E fortalecendo as nossas raízes. Já falando aí do início da industrialização brasileira, nós sabemos que o café era o principal produto de exportação do Brasil durante o primeiro reinado. Com a instauração, né, da República, os grandes cafeicultores tinham o Estado a seu serviço. Então, principalmente a partir, né, do Convênio de Taubaté, que foi um acordo que o governo garantia a compra dos excedentes e o controle das exportações por um preço mínimo, né, que o café teria no mercado internacional. Então, essa aliança, né, entre os governantes e os cafeicultores, né, trouxe muitos benefícios aí para a elite cafeeira. Com essa política aí de defesa do café e a forte entrada de capital estrangeiro, houve então a chamada geração de lucro, tá? Então, o que foi feito com essa geração de lucros que era desenvolvido pela cafeicultura, né? Se reinvestiu na industrialização e na urbanização brasileira. Então, aquele dinheiro que eles investiram, né, conseguiram lucrar com as plantações e a colheita de café, agora era reinvestido no processo de industrialização e urbanização. O investimento na infraestrutura para escoar o café com a construção de ferrovias, portos e estradas. Então nós temos aí muitas empresas estrangeiras que vão passar a investir também no país, né? Vão fazer aí seus investimentos em transportes, em bancos, em energia elétrica, né? E o objetivo dessas indústrias
era, né, trazer aí esse ar de modernidade, né, trazer aí mais elementos que pudessem fazer com que a população fosse estimulada a produzir cada vez mais, tá? Então, nesse período, também era uma realidade a dificuldade em importar os produtos industrializados e, né, o que acabou estimulando a produção interna, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a maioria, né, das indústrias desse período eram indústrias pequenas e com poucos operários, abastecendo apenas sua localidade, né? Algumas outras indústrias, elas eram de grande porte e chegavam a empregar centenas de trabalhadores. Eram fábricas diversas, fábricas de bebidas, de sapatos, de chapéus, mas, né, o predomínio, a grande maioria destas indústrias estava, né, no setor têxtil e no setor alimentício. Então, a maior parte aí, né, dos investimentos que eram feitos eram pensados sempre, né, nesse tipo de situação. Então, com investimentos nacionais e estrangeiros, foi se instalando indústrias também nas outras áreas, indústrias de cimento, de ferro, de papel, né? E a gente vê aí nessa cena operários que estão posando em frente a uma fábrica de tecelagem aí na região de São Paulo, né? Uma das indústrias que atraía também um grande número de imigrantes. Então, pessoas que vinham aí de outros lugares, de outros estados, né, para a região de São Paulo, já começam a, né, fazer aí esse caminho, uma busca, uma alternativa aí de melhoria de vida. Então, a partir, né, desse desenvolvimento, né, primeiro no setor agrícola, nós temos o desenvolvimento então das indústrias e com isso, gente, o processo de urbanização começa também a surgir, tá? Então, com o surgimento da urbanização, a gente tem também mudanças sociais acontecendo. Então, por que uma coisa vai, né, estar tão ligada à outra? Porque quem vai fazer, né, com que essa cidade cresça, com que essa cidade, né, aumente em número de indústrias, de casas, de construções, são as pessoas que vivem nela. Então, o crescimento das indústrias está, né, atrelado aí ao aumento também na mão de obra nas cidades. Então, vai precisar de mais mão de obra, de mais pessoas para trabalhar. A mão de obra imigrante, né, passou a ser a principal força de trabalho desta época e essa mão de obra aí vinha principalmente, né, da Europa, dos países como Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, né, de onde vinham aí os principais imigrantes. E eles vinham ao Brasil com promessas de trabalho e de prosperidade nas fazendas de café. Então, muitos deles viviam, né, descontentes lá com as condições de trabalho, muitas vezes, né, nessas fazendas, e acabavam saindo das fazendas para, né, procurar na cidade um mecanismo de uma vida melhor na cidade, onde havia mais oportunidades de emprego, tá? Então, nós temos um desenvolvimento urbano que vai se dar, né, principalmente com essa mão de obra imigrante, tá? Bem, esse desenvolvimento urbano, gente, no nosso país se dá de forma desordenada, com problemas de infraestrutura. Então, as pessoas pensavam em construir as indústrias, em fazer o desenvolvimento das grandes cidades, mas não pensava na infraestrutura, né, em como é que ia se organizar essa cidade, as pessoas, os trabalhadores, onde é que eles iriam ficar, como ia ser organizado. Então faltava aí saneamento básico, havia uma proliferação grande de precárias habitações, né, eram cortiços, vilas e depois favelas que passaram aí a fazer parte desse cenário das grandes cidades. Então os projetos de remodelar as cidades começaram a surgir a partir,
dessa necessidade, né, de organizar, de controlar aí, né, essa população que estava se espalhando aí pela cidade daquele período, tá? Nós temos acontecendo, né, na região aí do Rio de Janeiro, a chamada Reforma Pereira Passos, tá? Em 1902, Rodrigues Alves assume a presidência do Brasil e ele necessita aí, cria um plano de revitalização e modernização da capital federal. Então, na época, gente, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, não era Brasília, ainda não tinha sido criado, Brasília não era nada ainda, né? Era só um terreno lá, né, perdido no meio do mato, tá? Então, nesse período, né, Rodrigues Alves é que quer organizar, melhorar, né, esse ambiente da cidade do Rio de Janeiro. E na época o prefeito, chamado Pereira Passos, é incumbido de reforma, inspirando-se então nas grandes capitais. Então ele recebe aí, por parte do presidente, essa obrigação, digamos assim, de fazer essa reforma acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Uma outra questão aí que nós precisamos prestar aí atenção é que Pereira Passos, ele vai fazer com que milhares de pessoas ficassem desabrigadas. Essas pessoas foram buscar novos locais de moradia, dando origem às favelas, nas encostas dos morros ou nas periferias da cidade, em condições muito precárias. Então, na época, gente, Pereira Passos, ele mandou, né, que brigadas sanitárias visitassem os cortiços e dissessem à população que aquelas casas deveriam ser demolidas, né? Apresentava para essas pessoas os riscos, a saúde, falava sobre os perigos de se viver ali, né? E surgiu a expressão, então, bota abaixo, tá? Então, bota abaixo era, né, a expressão que, né, se popularizou. Então, a grande parte da população que vivia aí nessas regiões, né, foram sendo colocadas para fora, foram sendo desabrigadas, tá? Então, um exemplo, né, que aconteceu aí nesse fenômeno foi a construção da Avenida Central. Iniciada em 1904, ela foi projetada com o objetivo de melhorar o tráfego de pessoas e veículos, além de embelezar o centro da cidade. Então, nessa construção que nós estamos vendo aí, toda a arquitetura ao longo da avenida foi refeita. Cerca de 640 prédios com fachadas em estilo colonial foram demolidos e substituídos por edifícios de estilo neoclássico, semelhante aos de Paris. Então, mudanças muito radicais surpreenderam aí os cariocas, né? Então, além, né, das questões aí relacionadas ao espaço físico, né, ainda se tinha a ideia de que dentro da população do Rio de Janeiro havia uma população ainda não muito civilizada, porque tinham costumes e tradições que eram considerados perturbadores de ordem, né? Como, por exemplo, a serenata, um jogo de capoeira, que durante o período ainda da Primeira República era visto como algo negativo, algo prejudicial. Então havia essa necessidade de modernização de políticas públicas para reconstruir, né, a cidade, modernizar os portos, alargar as ruas, construir novos edifícios, fazer com que a cidade estivesse aí não só geograficamente mais desenvolvida, mais limpa, mas também, né, se tornasse aí uma cidade com a cara da elite da época, tá? Então, a partir aí, né, desses centros aí, né, a gente tem uma organização aí agora
aonde o espaço público serviria, né, para a elite. Então, os novos centros serviam para a circulação dessa elite nas praças, nos jardins, nos cinemas, confeitarias, cafés, e a vida cultural ia ficar muito mais parecida com a europeia, tá? Então, dessa maneira, a gente tem, né, uma urbanização melhorando, né, a cara do Rio de Janeiro. Nesse período, também nós temos a revolta da vacina acontecendo, tá? Então, esse nosso jovem aí, pesquisador, cientista, Oswaldo Cruz, né, em 1904, convenceu o Congresso de que eles deveriam aprovar uma lei para obrigar a vacinação contra a varíola na população carioca. Então, essa lei, né, gerou uma crise social por causa do método, da forma como foi implementada. Então, eles não fizeram um processo de esclarecimento, de conscientização da população para a vacinação. Eles simplesmente, né, criaram aí mecanismo obrigando as pessoas a se vacinarem, né? A partir, né, dessa lei, né, a revolta da vacina, ela foi iniciada. Porque as brigadas sanitárias, elas tinham autorização para recorrer à força na aplicação da vacina. Então você não tinha, né, o direito de dizer, não, eu não quero tomar, né? Então era muitas denúncias de violência, muitas denúncias aí, né, de maus tratos que a população vivia, né, diante desses brigadistas, e o pânico, né, foi se instaurando de forma generalizada na população. As pessoas não sabiam direito o para quê e o porquê estavam sendo, né, vacinadas à força. E, né, quando se deu no dia 9 de novembro de 1904, essa revolta da vacina, então, ela, né, foi ainda pior, né? Houve bondes incendiados, trilhos arrancados, a população em choque com a polícia, né? Então houve, né, uma certa balbúrdia aí em toda a cidade por conta, né, dessa insatisfação da população, tá? Então houve reação violenta por parte da população e já no dia seguinte, no dia 10 de novembro, grandes ajuntamentos tomaram a Rua do Ouvidor, a Praça Tiradentes e o Largo de São Francisco de Paula, onde oradores populares discursavam contra a lei e o regulamento da vacina. Então as pessoas já não estavam satisfeitas por conta, né, de toda a repressão, né, que foi feita e a expulsão de grande parte da população das regiões centrais para as regiões periféricas, né, ao surgimento das favelas, e ainda, né, esse movimento aí, né, obrigando as pessoas a se vacinarem, tá? Então, o governo acabou desencadeando aí uma violenta repressão e conteve, né, a agitação, tá? Para que isso acontecesse, ainda houve muitos tumultos, né? Nessa imagem a gente vê aí uma barricada erguida no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, impedindo, né, que os repressores aí, né, do governo estivessem entrando no bairro, né? Então o levante militar, por sua vez, teve repercussão também em outros estados do país. Então na Bahia, no Recife, houve manifestação, né, por parte da população, da imprensa, que estava a favor do movimento aí da revolta da vacina, tá? Então, muitas dessas passeatas e desses movimentos foram apoiados em outras regiões do país também. E o desfecho, gente, da revolta da vacina? Olha essa imagem que nós temos aí. É uma caricatura, né? Então, na época a gente tinha muitas publicações aí de caricatura nos jornais, onde nós vemos Oswaldo Cruz limpando aí a imundície do Morro da Favela. No alto se lê uma limpeza indispensável. A higiene vai limpar o Morro da Favela, ao lado da estrada de ferro central.
Para isso, intimidou os moradores a se mudarem em 10 dias. Então, essas publicações eram feitas em jornais daquele período, essa daí do dia 8/6/1907, de um autor desconhecido, né? E aí ele mostra lá o pente fino passando aí no morro, né, na favela, para poder limpar a sujeira. E a sujeira estava justamente, né, na população. Então, além da feroz repressão desfechada pelo governo, a população do Rio de Janeiro teria de suportar uma epidemia de varíola em 1908, na qual morreram quase 6.400 pessoas. Então, dessa forma, nós tivemos aí o movimento da reforma urbana, também feita a partir desse pensamento aí, né, de um cuidado aí sanitário, uma reforma sanitária que foi, né, também feita aí a fim de tentar modernizar as cidades, modernizar, né, a população do Rio de Janeiro, tá? Bom, e qual foi então a primeira favela do Rio de Janeiro, né, a surgir? Então, essa primeira favela aí do Rio de Janeiro, gente, ela surgiu com a participação aí de diversos aspectos, né, não só da população que foi sendo desabrigada dos centros, né, da região central do Rio de Janeiro, como também de pessoas que vinham de fora, de outros lugares, tá? Então, a primeira favela do Rio de Janeiro começou a se formar em 1897. Os soldados que haviam retornado da Guerra de Canudos, sem recurso e sem casa, começaram a construir moradias improvisadas nas encostas de um morro, onde já haviam ex-escravos. Então, observem aí que nós temos soldados aí, né, que vieram arrasados da Guerra de Canudos, indo morar nessas encostas de morro, e onde já se tinha aí, né, muitos ex-escravos morando. Então, a comunidade que iniciou esse processo foi, né, o chamado Morro da Favela, em referência ao morro igual, né, que existia com esse mesmo nome na região de Canudos. Então, no qual era muito comum a presença de uma planta chamada favela ou faveleira, típica da região. Posteriormente, foram rebatizando a região, né, e chamaram de Morro da Providência. Então, o Morro da Providência foi a primeira favela do Rio de Janeiro e foi surgindo a partir tanto dessas pessoas que não tinham muitas vezes aonde morar nas regiões centrais, como também da participação aí desses soldados que vieram, né, da Guerra de Canudos e não tinham também aí onde se estabelecer, começaram a fazer as construções nessa localidade, tá? Então, agora nós vamos assistir a um vídeo da nossa coleção didática da Editora Moderno e vamos refletir e responder algumas questões a respeito desse vídeo. Reforma, revitalização, são movimentos que têm algumas características semelhantes na história. São investimentos públicos em infraestrutura urbana, que se dão em consonância com a valorização imobiliária, portanto, com o mercado imobiliário muito ativo, com expulsão de população pobre, não é? Para áreas fora dessa área que está sendo objeto dessa reforma, desse projeto de distribuição. E, em geral, esse movimento está muito ligado à imagem do lugar. Então, o que se busca? Se busca uma cidade, uma parte da cidade, mas que no fundo se pretende que representa a cidade toda, que tenha uma distinção, que tenha um certo monumentalismo,
não é, uma certa carga de significados que traduzam, na verdade, alguns valores da elite da época. O mote para a Reforma Pereira Passos foi o problema da falta de saneamento básico no centro do Rio de Janeiro. Não é? Rio de Janeiro era uma cidade muito pouco saneada, muito infestada de esgoto, de problemas ligados ao esgoto, não é? com epidemias. Então a ideia foi utilizada toda essa argumentação, toda a campanha da vacina, não é? Para iniciar uma reforma que, na verdade, não teve tanto a ver com essa questão da saúde. Né? Foi uma reforma que teve muito mais a ver com o mercado imobiliário e com essa imagem de capital europeia que se queria dar ao Rio de Janeiro. Né? Uma imagem baseada na simbologia toda das reformas europeias. Então, as avenidas foram alargadas, houve um investimento na iluminação, houve um investimento nas fachadas dos edifícios e grande parte da população moradora foi expulsa para a periferia. Nós temos um boom imobiliário no Brasil, nas cidades brasileiras hoje. Né? O Rio de Janeiro, entre 2009 e 2012, o preço do metro quadrado cresceu 181%. Junto com a valorização do preço do metro quadrado, vem a valorização dos aluguéis. E aí as pessoas que pagam um aluguel razoável num centro considerado degradado, passa a não conseguir mais e é expulsa. Não é? E aí vem o poder público e também expulsa a população moradora de favela nas proximidades. E aí você vê esse espaço se transformando. Nós temos hoje no Rio de Janeiro a transferência de população moradora de favela que chega a um número de quase 40 mil pessoas. Por ocasião das obras da Copa, né, das Olimpíadas. Parte dessa população está sendo transferida para 70 quilômetros de distância. Né? Então, essa população que está num local onde ela está próxima da oferta de serviços, ela muda para um local completamente sem essa característica tão importante que é o centro. Em geral, o centro está onde a elite está. Né? E aí, entenda-se como centro não é exatamente um centro geográfico, é um centro de representação da cidade. Né? Então você tem, por exemplo, as praias, elas já foram, na sociedade carioca, rejeitadas pela elite. As praias eram um local onde se jogava o esgoto, né? Os escravos jogavam as tinas de esgoto. E hoje não, hoje as praias são valorizadas. Então, uma visão do mar, né? Isso faz parte da valorização imobiliária. Isso confere mais valor. Assim como você ter pessoas homogeneamente de renda média alta ou alta também é um estigma que valoriza determinadas áreas. Então, quando uma área é considerada degradada, em geral se considera degradada porque a elite não está morando. Nas cidades brasileiras você tem isso, um centro velho que tem todas as condições de boa qualidade de vida urbana
mas que é desvalorizado pelo fato de estar o que é chamado de degradado. Degradado pelo fato dos pobres estarem morando ali. Degradado pelo fato de que você tem população moradora de rua ali. De alguma forma, os pobres ocupam essas áreas e os poderes públicos também vão abandonando essas áreas. Qualquer cidade brasileira você tem isso. Mas ela tem uma característica importante, porque ela tem condições urbanísticas ali. Né? Então, em geral, essas áreas passam por ali. Então, agora que nós já assistimos ao vídeo aí, deu pra gente poder, né, pensar um pouco a respeito aí de como é que se deu essa urbanização lá no início do século XX e como é que ela continua acontecendo hoje nas nossas cidades, tá? Então, para que a gente possa refletir, eu gostaria que vocês pensassem em duas perguntas. Na nossa região, esse vínculo entre as reformas urbanas e a exclusão da população mais pobre, acontece esse vínculo, né? A gente tem também esse processo aí de reformas urbanas e tem acontecendo esse processo de exclusão da população mais pobre para os lugares mais distantes na nossa região. E como é que a gente vê aí as características nas regiões centrais do nosso município? Será que nós também estamos tendo aí uma valorização imobiliária das regiões do centro, né? Estamos tendo essa visão aí, então pensem nisso, tá? Se a gente tem esse vínculo entre as reformas urbanas e a exclusão da população mais pobre. E a segunda pergunta, quais são essas características aí das regiões centrais do nosso município? O que acontece no centro da cidade, né? Que a gente possa perceber que tem relação com o que nós estudamos hoje. Bem, então vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos. Se você gostou do nosso vídeo aí, capricha no nosso like, tá? E se mantenha com a gente. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado então da aula de hoje, tá? Então vocês estão convidados a continuar com a gente aqui sempre que vocês quiserem aprender um pouco mais, né? Venha com a gente na História em Retalhos e você vai estar sempre de olho aí nas novidades e aprendendo mais sobre a história do Brasil e do mundo. O nosso papel aqui, né, é ajudar vocês aí, contribuir com vocês com os estudos e tá ampliando ainda mais o conhecimento para outras pessoas. Então, se você, né, gostou do nosso vídeo, gostou do nosso trabalho, compartilhe com outras pessoas que queiram também aprender.